Olá, meu caro estudante, aqui professor Tainan Costa Canário, de Interpretação Textual. Vamos falar um pouco sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Como você muito bem pôde observar, a prova envolvia um conhecimento fundamentado nas bases sociolinguísticas e variacionistas de uso da língua portuguesa. Você pôde ver questões de funções da linguagem, questões que exploravam o conceito de metáfora e algumas questões a respeito dos níveis de linguagem. É importante observar conceitos trabalhados em sala de aula, como sintonia linguística, que é o uso da palavra em diferentes processos e contextos comunicativos. Você pode observar esse conceito muito presente na sua prova. É interessante perceber também que a prova era aberta à leitura e os enunciados propunham a interação com você. Vale muito a pena também notar a interação entre as disciplinas. Havia processos interpretativos envolvidos em todas as questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Na prova de ontem havia quadrinhos, na prova de hoje havia artes plásticas. Essa perspectiva multidisciplinar é que fundamenta a prova do Enem. Convém ainda que você esteja bastante atento ao fato de que na sua prova havia inúmeras possibilidades de uso do idioma. Você pôde observar gêneros textuais, você pôde observar o uso da carta, pôde observar ainda o discurso publicitário, a função injuntiva da linguagem. Sobre as funções que nós já citamos, a questão explorava a função emotiva da linguagem, o espaço do eu do autor. Foi uma prova, a nosso ver, de nível médio, que envolvia conceitos muito bem trabalhados dentro da área de linguística, mais precisamente da sociolinguística variacionista. Inclusive, havia na prova um texto do professor Marcos Bagno, importante sociolinguista brasileiro. No mais, desejamos a você tudo de bom e um grande abraço. Olá, Fera Contato, aqui professor Eugênio Torres, professor de língua portuguesa. A prova de códigos e linguagens, ela seguiu o padrão dos outros anos, ou seja, abordou os diversos gêneros textuais constantes na nossa sociedade. Encontramos na prova questões relativas a charges, aos quadrinhos, questões de funções de linguagens, questões a respeito das relações semânticas estabelecidas por alguns elementos textuais, relações como casualidade, proporcionalidade, relações como temporalidade, entre outros. No geral, uma leitura bem feita dos enunciados dava ao candidato a resposta da questão. Entre algumas questões, eu gostaria de destacar a questão de número da prova amarela, a questão número 111 e a questão número 116, que abordaram a mesma coisa, ou seja, as relações semânticas estabelecidas no texto. A questão de número 127 tratava sobre as funções de linguagem, centrada lá na função emotiva da linguagem, que é aquela centrada no emissor, naquele que envia a mensagem. Portanto, era uma questão que bastava o candidato saber as características daquela função que ele chegaria à resposta verdadeira. Então, galera, estamos na torcida, esperamos ver o seu nome na lista, certo de que você fez uma boa prova. O Fera Contato, com certeza, teve toda a preparação para esta prova e agora nós estamos aqui no aguardo, na torcida e com certeza você logrará sucesso. E aí, galera, beleza? Vamos fazer aquele comentário acerca da prova de literatura dentro da prova de linguagens e códigos desse Enem 2012. Como vocês viram, nenhuma surpresa, tudo que a gente trabalhou e avisou estava lá na prova. Século XX, Cecília Meirelles, Carlos Drummond, lembro também de Mário de Andrade, coisa que a gente comentou, não foi na revisão de véspera, falar sobre identidade nacional. O modernismo foi a escola literária que propõe essa identidade nacional nas artes brasileiras. Então, estava lá o Mário de Andrade, reivindicando essa condição de identidade nacional. As questões foram basicamente iguais às do ano passado, inclusive até com algumas repetições. Eu vinha falando em sala de aula sobre a possibilidade de utilizar arte visual para representar alguns aspectos históricos ou do cotidiano. E o ano passado teve o Picasso com Guernica e esse ano teve Picasso novamente. Então a prova foi até muito parecida com a do ano passado, salvo algumas exceções que até foram interessantes, que foram contribuições positivas para a prova,
como uma coisa mais contemporânea, ligada a Mutantes, tinha lá o disco do Mutantes, falando sobre contracultura, uma coisa mais contemporânea, que se torna mais interessante, visto que, por mais que a prova esteja envolvida com coisas ligadas ao século XX, eram sempre relacionadas ao começo do século XX. Então, chegando ao final do século XX, fica mais envolvida com aspectos do contemporâneo, que tem mais a ver com atividades do nosso dia a dia. Não teve segredo nenhum. Eu considero ainda a prova do Enem uma prova de discurso panfletário, falando de minorias, falando sobre a literatura feminista, falando sobre aspectos ligados à identidade nacional. Então, como nós ao longo do ano comentamos tudo isso aí com vocês, discutimos muito, consideramos até uma prova simples para o aluno contato responder. Vamos esperar o gabarito, acredito que sem surpresa nenhuma. Beleza? Valeu, galera!